vamos falar sobre os direitos do consumidor. Muita gente hoje já compra pela internet, né? Pelo próprio celular, é tão fácil. E às vezes a gente fica assim, sem pensar no que é que precisamos de fato conhecer desta área. Será que muita coisa mudou nesses 35 anos, né, nessa legislação? O direito ele tende a abranger bastante essa área, né? Então vamos tirar as dúvidas aqui com a doutora Glenda. Tudo bem, minha querida? Seja bem-vinda, doutora Glenda Gondim, advogada, mestre e doutora em Direito e também professora na UFPR. Tudo bem? Tudo bem. Boa tarde a todos. Obrigada pelo convite de estar aqui. Obrigada a você. Eu queria, antes da gente entrar em umas perguntas específicas que a gente tem para hoje, entender se teve alguma mudança significativa, né, nesses 35 anos de existência. Desde lá do início, teve alguma reforma, alguma coisa que no começo não era um problema, depois passou a ser, acho que principalmente com a internet, talvez, não sei. A internet, ela é algo que impactou a vida de todos. Se a gente olhar o Código de Defesa do Consumidor, ele tem um olhar bastante protecionista para esse sujeito de direito consumidor, porque é uma pessoa que está ali à mercê de produtos e serviços que ele não consegue controlar. É o fornecedor que tem esse controle. E aí, se a gente pegar, por exemplo, né, a questão, eu costumo brincar assim, quando a gente fala em compras online, a gente diz na devolução. Essa devolução no código, ele não está como compras online, está em compras de catálogo, compras que eu não faço presencial. Por quê? Porque em 1990 não tinha isso. Então, a interpretação, na verdade, do código é algo bastante interessante em como ela vai se moldando às nossas necessidades. Porque foi uma legislação que a gente chama de cláusulas abertas, ou seja, ela não diz é compra online, é compra por catálogo. Ela é algo para ser imutável, né? Exatamente, a ideia é essa do direito, para né? tentar se adequar. A gente teve uma mudança recente que me parece uma mudança bastante importante dentro da nossa sociedade que vemos hoje, que foi a inclusão do superendividamento. Então isso sim, e além, né, a gente teve aí no decorrer desses 35 anos algumas alterações, mas essa que é algo bem recente, ela teve um impacto muito grande, porque a partir dos anos 2000, essa figura do superendividado já era discutida, mas agora ela está na legislação. Então a gente teve sim mudanças e principalmente a mudança de olhar. Ou seja, o consumidor hoje ele sabe dos seus direitos mais do que, né, ele tinha conhecimento quando o Código de Defesa do Consumidor veio a ser implementado, e o próprio fornecedor. É isso que eu ia dizer, as próprias empresas estão preocupadas com isso e já tentam resolver as questões, né? Dificilmente você vai ter um problema que vai ter que acionar, até porque funciona muito bem, né? O Código de Defesa do Consumidor. Exatamente. Porque, veja, o Código de Defesa do Consumidor, o que ele traz? Ele traz possibilidades de eu resolver as situações sem ter que ir para o judiciário. Então, a gente teve o PROCON. O PROCON é um... Exatamente. A gente tem plataformas, né? A plataforma consumidor.gov, que são situações para tentar fazer o quê? Unir o consumidor com o fornecedor para resolver a situação sem que seja encaminhada para o judiciário. Que é o ideal, né? Exato. Sim. Porque às vezes o consumidor ele não quer uma indenização, ele quer resolver o problema. Resolver, com certeza. Ele quer o produto dele que não está funcionando, ele quer que passe a funcionar, ele quer a troca. Então essas plataformas, essas medidas são bastante interessantes porque são eficazes para essas resoluções. Com certeza. Agora, a gente tem algumas perguntas, né? O pessoal do dia a dia mesmo, né? Quem consome, acaba passando talvez por uma experiência. A gente gravou os vídeos, eu vou pedir já para a produção preparar ali o primeiro, daí você pode responder. Vai lá, vamos lá, produção. A minha pergunta é, em caso de extravio de malas, qual seria o procedimento? Como que funciona? Essa é boa, né? Extravio de mala, sempre a gente conhece alguém que passou por isso e não fomos nós mesmos, né? Sim, exatamente. A gente tem algumas coisas, porque, veja, o transporte aéreo, ele tem a ANAC, né? Então, ele tem uma agência específica que vai cuidar, exatamente, vai cuidar e vai regular todas essas situações, né? E as tentativas de resoluções. Mas quando a gente olha pro Código de Defesa do Consumidor, a gente tem duas situações que eu acho que é importante ressaltar, porque as nomenclaturas, às vezes, a gente usa de forma como sinônimos e não são. O extravio é quando essa bagagem, ela efetivamente, né, ela some e ela volta um tempo, e eu tenho a perda quando eu não encontro essa bagagem. Exatamente, não recupero. Então as soluções são diferentes. O que é interessante do Código de Defesa do Consumidor? É porque a gente tem uma regra para voos internacionais que, quando a gente analisa, a gente teve discussões, eu tenho uma limitação ou não dessas regras internacionais. E quando vem pro consumidor no Brasil, o que o judiciário tem aplicado é
não se aplica tarifamento, que seria essa regra internacional, e a gente tem a questão do que é a reparação integral. Então, eu vou reparar integralmente o dano que essa pessoa sofreu. E aí, claro, eu vou verificar, tá, esse extravio de bagagem, essa bagagem voltou por quanto tempo? Quanto tempo que ela ficou sem a bagagem? Se é retorno, a gente tem tido aí os tribunais, eles acabam, às vezes, não indenizando danos morais, só ali um pouco, né, dos danos materiais, se eventualmente não veio faltando algum item, faltando alguma coisa, também, né? Pois é, aqui o que a gente tem de vantagem quando a gente fala no consumidor é que há a inversão do ônus da prova. O que é isso, né? Quando a gente fala, por exemplo, eu tenho uma alegação lá, normalmente quem alega tem que provar. Tá. Se eu vou pro Código de Defesa do Consumidor, eu tenho que trazer pelo menos o mínimo. Então, o que a gente sempre recomenda? Vai fazer viagem, tira uma foto da sua bagagem. Para se precaver. Exatamente, porque daí eu pelo menos tenho um mínimo e aí os demais itens, as demais provas ficam com o fornecedor. Por quê? Porque ele tem todas as filmagens dentro do aeroporto, ele tem as filmagens... É recuperar isso tudo, né? Se exatamente. A gente tem, fica mais fácil, facilita. Se eu tiver pelo menos ali o início, né? O indício de prova, ele vai ter os demais. Então, assim, o que se recomenda? Teve o extravio. Antes de sair do aeroporto, já faça essa denúncia, né? Que você tem canais próprios ali das próprias companhias. Sim. Faça, às vezes tem companhia, inclusive, que tem ali um juizado, né? Você tem aeroportos que tem isso, né? Para tentar resolver. Mas, assim, faça a reclamação imediatamente, não vá para o seu destino, ainda que você tenha que depois, tem lá uma van esperando, ainda que você tenha que pagar um táxi, mas vale a pena. Entendi. Faça essa reclamação imediatamente, para que tenha a prova de que você não estava com as suas malas ali naquele momento. Sim. Ou se a mala vem, às vezes ela chega, mas ela chega já toda rompida, exatamente, com avarias. E aí, faça já a reclamação imediatamente. Não deixar para depois. Exatamente. Por mais que eu tenha a inversão do ônus da prova, pelo menos eu tenho indícios, né? Eu já fiz ali que, olha, isso aconteceu aqui, não aconteceu no caminho pro hotel, não aconteceu no hotel. Interessante. Nossa, muito interessante essa pergunta. Temos mais participações, vamos lá para a próxima. No cinema, a gente pode ser barrado se a gente comprar outro alimento que não seja específico do cinema? A gente teve um caso recente que veio à tona, né? Entrar com comida de outro estabelecimento. O que acontece, né? Essa discussão, inclusive, ela chegou às nossas cortes superiores. É mesmo? O problema da pipoca do cinema, né? Por quê? Porque havia aqui a situação, eu quero comer alguma coisa que não seja comercializado ali. Ou eu quero comer alguma coisa até que seja comercializado, mas que eu quero levar. Posso ou não posso? E aí se discutiu toda a questão da autonomia e se considerou que esta venda é considerada uma venda que a gente chama de casada. O que é a venda casada? Que as pessoas acho que já ouviram falar nisso. Quando eu vou atrelar, eu vou juntar dois produtos ou serviços que não deveriam ser unidos, que eu deveria ter a possibilidade de separar. Exatamente, separar. E aí, claro, o que você tem? Algumas empresas, elas continuam mantendo essa postura, tá? Mas é indevida. Da venda casada, que seria o cinema com a pipoca. Exatamente, mas ela é indevida e eu tenho essa liberdade de poder levar um refrigerante, né? Então, o que o cinema vende não é a pipoca. Sim, entendi. É um entretenimento. Então, o Código de Defesa defenderia, nesse caso, por causa da venda casada. Esse é o argumento. Exatamente. Entendi. Que é mais ou menos, aqui só fazendo uma menção, quando eu faço um financiamento de um imóvel, eu sou obrigada a contratar um seguro. Eu não posso ser obrigada a contratar o seguro com a mesma empresa que eu contratei financiamento, senão... eu posso ter outro. Tá. Entendi. Isso seria venda casada. Entendi. Interessante. Dá uma boa briga, né? Como dizem. Sim, sim. E claro, daí tem a situação, o consumidor tá lá, ele fica assim, o que eu faço, né? E aí vem também uma outra questão. Como que foi feita essa abordagem? Porque não pode, e às vezes essa abordagem na frente de todo mundo, ela pode gerar danos morais. Olha só. E funciona isso? Se a pessoa for atrás, ela vai receber? Veja, aqui, quando a gente fala em danos morais, eu vou para o judiciário, né? Sim. Ou eu tento fazer um acordo, né? Mas eu vou para o judiciário. E aí o judiciário vai verificar se essa abordagem foi indevida, se é mero de sabor, ou seja, algo do dia a dia. A pessoa chegou, fez a pergunta e o outro se sentiu ofendido, mas qualquer um naquela situação não se sentiria. Então eu tenho que provar que excedeu aquilo que seria regular. Sim. Né? Porque eu tô, por exemplo, fazendo barulho no cinema e daí faz uma abordagem. Por que essa abordagem causou dano moral? Porque ela excedeu aquilo que seria recomendado. Entendi. Acho que temos tempo para mais uma pergunta, né? Do pessoal lá nas ruas. Vamos lá. O Uber pode cancelar a corrida se eu tiver com sacolas de compra? Isso é interessante, né?
Muito interessante. Por quê? Porque todas essas plataformas que a gente tem visto, elas têm se colocado como intermediadoras. Então, por exemplo, se a gente pegar os aplicativos, né, que são de transporte, ou aplicativos, por exemplo, de compras que a gente faz, né? Então eu quero uma comida à noite, daí eu entro. Normalmente eles se colocam como mero intermediários. E aí ele está intermediando qual que é a lógica que ele vê. Ele intermedia o quê? O meu contrato com o motorista. Então, para essa empresa, que daí ela falou, né, Uber, se o motorista disser, não, eu não vou levar porque vai estragar o meu carro, esse contrato estaria correto pela visão que eles têm. Mas pela nossa visão consumidor, o consumidor ele precisa ser comunicado que não pode levar. Eu preciso ter essa informação prévia. E se eu não tenho essa informação prévia, ele não pode se recusar a essa viagem. Então eu preciso ter a informação prévia. Tudo do consumidor ele tem que ser informado. Porque veja, ele contratou. E aí eu chego e mudo as regras do jogo, como assim? Né? Então teria que estar escrito. Inclusive isso vale para pets, né? Exato. É que pets, o pet ele tem dentro da diretriz. Na própria plataforma, você disse. Isso, na plataforma tem. Para eu levar pet, eu preciso comunicar e fazer uma opção ali. É o contrário, que ele tem. A comunicação daí de quem está pedindo. Isso. Nesse caso, tem que ter uma informação geral do próprio fornecedor, né? Se eu não posso, eu tenho que ter essa restrição clara. Exatamente. Daí o que eles têm feito? O que o Uber tem feito para se adequar à nossa legislação? Porque a legislação do Código de Defesa do Consumidor brasileira, ela é bastante ampla e ela tem uma proteção muito grande, diferente de outros países que trabalham com mais questões de costumes. E aí, com isso, ele tem inserido dentro das diretrizes dele, né, do próprio, aquele termo que a gente aceita e não lê, né, Sim, que deveríamos que dá o aceite. E aí ele tem inserido esses termos. Então, assim, malas que eu tenho que avisar. Então, a quantidade de passageiros que eu tenho que comunicar. A questão das compras, até onde sabemos, ela não está restrita. Então, não poderia ter essa restrição. Tá? Ele não poderia fazer isso, de chegar e dizer, ele está indo buscar uma pessoa no supermercado. Né? Então, subentende que essa pessoa ou está trabalhando lá ou foi fazer compras. Então, se ele aceitou essa corrida, ele tem que fazer levar, né, e fazer esse transporte. E daí, qual que é a recomendação? No caso de uma negativa, a pessoa tem que registrar alguma coisa ali no próprio aplicativo para ficar... Exatamente, fazer o registro, por quê? Porque o aplicativo, como ele faz essa intermediação, ele vai olhar esse que ele chama de parceiros, né, os motoristas parceiros. Ele vai olhar esse motorista parceiro e vai fazer uma anotação. Inclusive, né, algumas das plataformas, qualquer reclamação, ele imediatamente suspende essa pessoa até que ele faça a averiguação. Também. Entendi. Isso. Interessante. Doutora Glenda, muito obrigada, viu? Muito útil a nossa conversa aqui hoje. Acredito que foi bem no dia a dia do brasileiro. Sempre bem-vinda aqui à TV Evangelizar. Eu que agradeço. Uma ótima tarde a todos. Obrigada a você. Agora eu quero mostrar para você